O transporte ferroviário é um símbolo de progresso e da era, um fio condutor da civilização. A primeira ferrovia, construída em 1825, na Inglaterra, inaugurou uma nova era de rápidas transformações. Logo, as ferrovias de aço envolveram os continentes, cruzaram montanhas, desertos e vastas planícies sem fim. O transporte ferroviário tornou-se não apenas um meio de locomoção, mas também um motor da industrialização. Neste documentário, você vai descobrir como das locomotivas a vapor desajeitadas surgiram os trens de alta velocidade, como as ferrovias foram usadas durante as guerras e quais são os trens mais notáveis e incomuns. Antes mesmo do surgimento das locomotivas a vapor, as ferrovias já utilizavam tração animal. No século XVIII, na Inglaterra, existia a ferrovia Wollaton Wagonway, pela qual cavalos puxavam vagonetes de carvão entre assentamentos de mineiros. No século XIX, a tração animal tornou-se um meio conveniente de transporte de passageiros, com a velocidade dos trens sendo de cerca de 10 km por hora. A primeira ferrovia de passageiros movida a cavalos foi inaugurada na Grã-Bretanha em 1807. No entanto, como as ferrovias muitas vezes eram de linha única, os trens de carga tinham prioridade e os passageiros às vezes precisavam sair dos vagões e retirá-los dos trilhos para deixar passar os trens de carga. Com o tempo, as locomotivas a vapor substituíram os trens puxados por cavalos, restando poucos no início do século XX. Em 1927, a South Carolina Canal e Railroad Company realizou um concurso para o melhor locomotiva movida à força de cavalos, com um prêmio de $500. A vitória foi conquistada por um projeto incomum do engenheiro americano Christian Detmold, o locomotiva holandês voador. Ele era uma carroça com uma esteira de corrida no centro, sobre a qual ficava o cavalo. Ao se mover sobre ela, o cavalo acionava um sistema de engrenagens que fazia girar os eixos do vagão. No 30º ano, o holandês voador percorreu pela primeira vez 10 quilômetros de ferrovia, atingindo 20 km por hora e transportando 12 passageiros. Apesar do sucesso, o engenheiro-chefe convenceu a diretoria da empresa a adotar locomotivas a vapor, pois as capacidades dos cavalos eram limitadas. Logo, a companhia ferroviária decidiu que o uso de animais seria um grave abuso dos dons do gênio e da ciência. Antes da transição definitiva para a tração a vapor, a companhia também experimentou com o vento. Nos testes, um vagão com vela atingiu a velocidade de 25 km por hora, mas as rajadas de vento eram tão fortes que o mastro foi arrancado para fora do vagão. No final, foi adquirido o locomotiva a vapor melhor amigo de Charleston, que transportava até 50 passageiros a 55 km por hora, um recorde para a época. No entanto, sua operação durou apenas 5 meses. A caldeira explodiu depois que o bombeiro bloqueou a válvula de segurança, tentando se livrar do apito irritante. As últimas tentativas de preservar as locomotivas a cavalo foram feitas em 1929 nos testes de High Hills. Na competição com as locomotivas, a vapor participou a locomotiva Cycloped, mas seu cavalo caiu através da plataforma de madeira e a máquina foi desclassificada. Apesar do aperfeiçoamento contínuo do design, o progresso era inevitável e logo os cavalos desapareceram para sempre das ferrovias. Mas, de repente, o bonde puxado por cavalos sobreviveu até os dias de hoje. Na cidade de Douglas, Estados Unidos da América, funciona uma rota de verão única, servida por 45 cavalos. Em mau tempo, esse transporte público incomum não funciona, mas no verão, qualquer pessoa pode andar no último bonde puxado por cavalos em funcionamento. Trens únicos. Essa maravilha da liberdade de pensamento foi criada por um gigante da indústria automobilística nos anos 50, a pedido de várias companhias ferroviárias. Eles precisavam de locomotivas de alta velocidade para competir com a aviação civil, que estava se desenvolvendo rapidamente, e atrair passageiros. Grandes esperanças foram depositadas nesse trem aéreo incomum lançado em 1956. Seu design foi desenvolvido pelo famoso Chuck Jordan,
conhecido por seus carros estilosos e concept cars. No entanto, na construção do trem sob essa marca, não havia soluções revolucionárias. Os engenheiros automotivos simplesmente adaptaram alguns de seus ônibus, trocando o chassi. Apesar disso, o trem mostrou-se leve e rápido. Com carga total, pesava menos da metade das locomotivas a vapor da época. Construiu 2 protótipos e os entregou às companhias ferroviárias para testes. Os resultados dos testes foram decepcionantes. O motor fraco não proporcionava nem alta velocidade, nem a capacidade de superar elevações. A locomotiva era difícil de manter e consertar. Além disso, o peso reduzido prejudicava o conforto. Os passageiros reclamavam que o trem parecia um caminhão pulando por uma estrada esburacada. Após percorrer 970 mil quilômetros até 1966, os 2 protótipos foram aposentados. Hoje, os únicos aerotrens podem ser vistos em museus americanos, e este é o Superchef. Na primeira viagem, o trem partiu em 1936. Sua rota de Chicago a Los Angeles tinha uma extensão de 3.500 quilômetros. A composição era única à sua maneira. Além da aparência incomum da locomotiva para aquela época, o papel da unidade de força era desempenhado por um conjunto diesel-elétrico. Isso permitia atingir uma velocidade considerável de até 160 km por hora. O mistério do trem aumentava pelo fato de que estrelas de Hollywood viajavam nele. O trem tinha cabines super confortáveis, que mais pareciam quartos de hotel. A marca foi mantida até 1974. O trem do século XX da companhia era considerado um dos mais luxuosos e prestigiados da história das ferrovias. Ele oferecia uma ligação noturna, veloz e confortável entre os 2 maiores centros econômicos dos Estados Unidos da América, Nova York e Chicago. Homens de negócios e estrelas de cinema escolhiam essa rota não apenas pela velocidade, mas também pelo altíssimo nível de serviço, que incluía luxuosos vagões-leito, restaurantes, salão de cabeleireiro e até serviços de camareira. No início do século, sua concorrente Pennsylvania também lançou 2 trens emblemáticos, o Century Limited e o Broadway Limited. Eles seguiam rigorosamente o mesmo horário e percorriam a rota em 16 horas e meia. A última modernização foi em 1948, quando os trens receberam novos vagões, com janelas panorâmicas e interiores luxuosos em estilo Art Deco. Aos poucos, ele foi perdendo o status de expresso de elite. Nos anos 50, começou a oferecer lugares mais acessíveis e sua popularidade diminuiu com o crescimento dos voos e o desenvolvimento das rodovias. Em 1967, foi anunciado o encerramento das operações do trem, o que se tornou um símbolo do fim da era dos luxuosos trens noturnos. Ao contrário do trem Broadway, o Limited continuou operando até 1995, sobrevivendo à fusão das companhias ferroviárias e à transição para a administração de uma nova empresa. No entanto, nem ele conseguiu resistir às mudanças no setor de transportes. O trem 2201 era chamado de trem do amanhã, o que era favorecido por sua aparência marcante para a época. Ele circulou pela 20 anos, de 1936 a 1959, mas além da aparência, ele não ficou marcado por mais nada. No fim do século XIX, o setor ferroviário dos Estados Unidos da América expandia a rede de ferrovias em ritmos sem precedentes. A concorrência era tão grande que pequenas empresas fechavam em sequência. Os negócios da pequena empresa de William Coleman iam extremamente mal, e então William teve uma ideia verdadeiramente genial. Em vez de desenvolver novas locomotivas a vapor ou novos sistemas, ele decidiu surpreender a todos, complicando a construção de um modelo antigo. Coleman comprou com o último dinheiro uma locomotiva comum e a aperfeiçoou. As rodas do mecanismo criado estavam montadas em bogies adicionais, e o sistema de fricção transmitia a força delas para as rodas motrizes, que por sua vez já estavam sobre os trilhos. O inventor, em 1895, recebeu a patente para sua invenção. A locomotiva a vapor impressionante tinha rodas dianteiras,
dispostas em 2 níveis e traseiras em 3, parecendo muito incomum. A propaganda de Holman em toda a América elogiava grandemente a mais nova locomotiva a vapor. Prometia-se um aumento triplo da velocidade, redução do deslizamento das rodas devido ao aumento dos pontos de contato com os trilhos e diminuição do consumo de carvão. E o mais atraente, qualquer locomotiva antiga da companhia Holman estava pronta para ser convertida em uma nova. O milagre que apareceu em 1887 na ferrovia de Nova Jersey chamou atenção por sua aparência estranha, publicidade agressiva e a fé cega das pessoas de que aquilo, sem dúvida, era o futuro da construção de locomotivas. No embalo do sucesso, o inventor lançou ações no valor enorme para a época de 10 milhões de dólares e vendeu quase todas. Apenas um ano depois, os especialistas contratados, horrorizados, apresentaram provas de que todas as vantagens prometidas da locomotiva Holman eram pura fraude. Nenhum aumento de velocidade ou redução no consumo de carvão era possível. A construção das rodas só ficava mais complicada e William Holman desapareceu dos negócios. A incrível locomotiva a vapor foi revertida e funcionou por mais alguns anos como absurdo Holman. Mas isso ainda não é tudo. Em 1894, Holman voltou com uma nova companhia e uma nova ideia de truques para locomotivas a vapor. Foram encomendadas 3 locomotivas do novo sistema, mas apenas uma foi concluída. Quando o próximo lote de ações foi vendido com lucro, o inventor desapareceu, agora para sempre. E se lembrarmos dos trens mais incomuns, na Austrália acontece anualmente um festival para aqueles que não brincaram o suficiente com trenzinhos na infância. Antigos trens a vapor fazem verdadeiras corridas em um trajeto de 30 quilômetros entre Newcastle e Maitland. Na competição, participam de 2 a 4 trens completos com passageiros. Os foguistas alimentam incansavelmente o fogo com combustível. Os ecologistas, claro, ficam indignados, mas quem vai ouvi-los quando há uma oportunidade única de andar em uma máquina a vapor barulhenta e sentir o espírito da era da corrida pela velocidade? Atualmente, o comprimento total de toda a rede ferroviária do mundo é de cerca de 1.300.000 quilômetros. Mas a participação dos trechos de alta velocidade, segundo a União Internacional de Ferrovias, é de 56 mil quilômetros. Além disso, a maior parte dessas linhas está concentrada na China, Japão e Coreia do Sul, 42 mil quilômetros, assim como nos países da União Europeia, 12 mil quilômetros. Na Rússia e na América do Norte, não passa de 1.000 quilômetros. Os Estados Unidos da América ocupam o primeiro lugar em extensão de ferrovias e a Rússia o terceiro. A maioria dos 250 km/h, apenas alguns 250-300 km/h, mas entre eles existe um recordista absoluto, o Maglev, um trem em almofada magnética que levita em um campo eletromagnético. A única linha comercial desse tipo de trem conecta o aeroporto de Xangai à estação de metrô mais próxima. Em testes, sua velocidade máxima atingiu 501 km por hora, mas devido à curta extensão da rota de 30 km, o trem simplesmente não consegue acelerar até esses valores. Já a uma velocidade um pouco acima de 300, ele precisa começar a frear. Como resultado, a velocidade média de deslocamento é de cerca de 260 km por hora. Ao longo de vários séculos, as construções das locomotivas e seus motores evoluíram bastante. As máquinas a vapor se transformaram em motores a diesel, elétricos, turbohélice e até mesmo turbojato. A velocidade dos trens também aumentou, de 50 km por hora no foguete de Stephenson em 1829 no trecho Manchester-Liverpool, até 380 km por hora. Nos modernos trens chineses, europeus, vespertino, houve várias tentativas de se afastar do caminho clássico de 2 trilhos, mas apenas um Maglev de Xangai se estabeleceu.
Mas mesmo os trens de levitação magnética não estão prontos para abandonar completamente as rodas. Este maglev experimental japonês usa apoios de rodas em baixas velocidades, até 150 km por hora. Um princípio semelhante está presente na tecnologia de levitação magnética Inductrack, desenvolvida no Laboratório Nacional de Livermore, nos Estados Unidos da América. Aqui são usados ímãs permanentes de neodímio, feitos de uma liga de elemento de terras raras, neodímio, boro e ferro. Em teoria, esse trem deveria levitar já a uma velocidade de 2 km por hora, mas na prática, isso só acontece a 30. O Inductrack é um conceito ainda não implementado, mas está planejado para ser usado no projeto Hyperloop. Elon Musk, assim que conseguir reduzir a diferença entre a velocidade teórica e a prática de levitação. Mas o fato é que todos esses trens avançados ainda se movem mais ou menos pelos mesmos trilhos que o trem de Stephenson em 1825. Como os trilhos surgiram, afinal? Antes dos trens, nas minas e jazidas eram usadas vagonetes puxadas por cavalos. Os trilhos, para elas, eram de madeira e tinham seção retangular. A produção de ferro fundido começou em 1767, quando trilhos de ferro fundido foram instalados em uma mina na Inglaterra. Esses trilhos tinham apenas 1 metro de comprimento e possuíam formato em U, chamados trilhos de Reynolds, ou formato em L, chamados trilhos de Kerr, ambos com flanges, para evitar o descarrilamento dos vagões. Uma das primeiras ferrovias do mundo, com trilhos angulares, foi construída na Rússia em 1788, na fábrica Alexandrovsk, em Petrozavodsk. Ela conectava os setores de alto forno, perfuração e mandrilamento da fábrica de canhões. A evolução dos trilhos continuou e no início dos anos 1830 foi introduzido o trilho de base larga, que facilitou a instalação. A composição química e o comprimento dos trilhos de aço mudaram. Hoje, para trilhos sem emendas, são usadas barras soldadas de 800 metros, mas o perfil de base larga do trilho permaneceu o mesmo. Foi nesses trilhos que começou a corrida, pela velocidade, com os foguetes de Stephenson a 50 km por hora. Em 1829, até meados do século XIX, a velocidade dos trens aumentou para 96 e até o final do século ultrapassou 150. Esses recordes foram estabelecidos por locomotivas a vapor, com poucos vagões e sem passageiros. No início do século, trens elétricos começaram a participar das competições de velocidade. Em 1899, a estrada de ferro estatal da Prússia eletrificou 72 quilômetros de trilhos. A empresa Van der Zippen e Charles construiu 2 vagões elétricos, um com motor Siemens-Hausk, o outro com motor AEG. O vagão elétrico com motor Siemens atingiu 206 km por hora, enquanto o com motor AEG chegou a 210 km por hora. Logo surgiram ferrovias de alta velocidade para passageiros, porém ainda com predominância das locomotivas a vapor. Nos anos 30, o Fliegen de Hamburger a diesel, na rota Hamburgo-Berlim, atingia até 160 km por hora, enquanto o trem a diesel Zephyr, nos Estados Unidos da América, entre Chicago e Denver, chegava a 124 km por hora. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir de 1932, começaram a produzir as locomotivas a vapor Iosif Stalin e S-20, com velocidade máxima de 115 km. Em 1938, a locomotiva inglesa Mallard estabeleceu o recorde mundial entre as locomotivas a vapor, atingindo 202 km por hora. Mas no transporte de passageiros, a velocidade dos trens a vapor não ultrapassava 160 km por hora. Foi então que a era das locomotivas a vapor de alta velocidade chegou ao fim e começou a era dos trens elétricos de alta velocidade. No mesmo ano de 1938, na Itália, foi lançado o trem elétrico ETR 200, que atingia 160 km por hora em operação comercial e estabeleceu um recorde mundial para trens elétricos, a 203 km por hora. Perto de Milão, o símbolo daquela época tornou-se o japonês Shinkansen, que em 1964 começou a operar a uma velocidade de 210 km por hora. Desde então, a velocidade operacional
dos trens de alta velocidade aumentou para 300 a 350 km por hora, e a velocidade recorde ultrapassou 500 km por hora. Na corrida pela velocidade, surgiram problemas de engenharia. Alguns foram resolvidos de forma simples, como substituir dormentes de madeira por concreto e utilizar revestimentos mais duros na via férrea. A oscilação longitudinal dos vagões em altas velocidades foi eliminada, com o uso de trilhos soldados sem emendas. No entanto, um dos principais problemas continuava sendo a oscilação dos truques das rodas em alta velocidade, o que poderia levar à instabilidade dinâmica e a potenciais catástrofes. As tecnologias modernas usam vários tipos de amortecedores de oscilações angulares, o que não foi fácil de alcançar. Em 1932, o engenheiro alemão Franz Krukenberg recebeu uma patente para um dispositivo amortecedor destinado à estabilização do movimento dos truques de veículos ferroviários. Ele propôs amortecer o balanço dos truques das rodas usando um meio amortecedor líquido entre a carroceria e os truques, o que, na essência, era uma versão inicial do amortecedor telescópico com pistão. A invenção patenteada foi implementada no transporte ferroviário, mas teve um caráter temporário. Depois, por causa das bordas, conseguiram a patente. 1901, Wilhelm Jacobson. Nos vagões articulados para trens ferroviários, os vagões eram conectados por bogies comuns de 4 rodas, localizados entre os vagões vizinhos. Um par de rodas ficava sob um vagão e o outro par sob o outro. Assim, o trem se transformava em um único mecanismo e o problema do balanço dos vagões, com o engate rígido tradicional, era eliminado. O primeiro bode de Jacobs foi instalado no trem Diesel Hamburger Voador, de 2 vagões em 1932. Modificações dessa solução se tornaram amplamente usadas em trens de alta velocidade e até no experimental japonês. Maglev Série 10. O próximo avanço tecnológico foi a patente do engenheiro espanhol Alejandro de Goicoechea e Omar. Ele propôs um sistema inovador para trens, que poderiam se manter nos trilhos em altas velocidades em ferrovias montanhosas, com viadutos e pequenos raios de curva. Esse sistema incluía um bode de rodas com uma construção triangular que proporcionava estabilidade. Do par de rodas saíam 2 vigas, convergindo em um ângulo agudo, que eram fixadas sob os vagões e conectadas a uma viga transversal do bode seguinte. Essas vigas eram aliviadas por uma liga de alumínio e as rodas tinham rotação independente. Os vagões construídos para o trem Goicoechea tinham menos de 5 metros e o próprio trem Talgo 1 era composto por 8 vagões aerodinâmicos com teto semicircular e recebeu o apelido compreensível de Lagarta. Esse trem atingia uma velocidade de até 115 km por hora, mas existia apenas em um único exemplar. E já alguns anos depois, o Talgo 2 apareceu em rotas regulares, com uma velocidade operacional de 120 km por hora. Hoje, a empresa Talgo é um dos principais fabricantes de trens de alta velocidade na Europa, com modelos como o Talgo 250 e o Talgo 350, onde os números indicam a velocidade máxima. Em 2015, a empresa realizou uma operação que trouxe 1,27 bilhões de euros. E na Rússia, desde 2015, circula o trem Talgo 9 Intercity, chamado Strij. É interessante que, em seu próprio país, a Espanha, o inventor Alejandro de Goicoechea não é valorizado. Durante a Guerra Civil, em 1936, ele, sendo oficial, mudou de lado dos bascos para o lado dos franquistas, levando consigo mapas importantes. Trem aéreo. E o que aconteceria se combinássemos um trem com um avião? E se colocássemos um motor de aviação diretamente em um trem? Essa pergunta foi feita por muitos engenheiros ao longo do século. É interessante que o destino desses engenheiros acabou sendo, no final das contas, triste. Vamos dar uma olhada nesses trens aéreos. Aerovagão de Abakovsky. Valerian Abakovsky nasceu e cresceu no Império Russo, na cidade de Riga.
Após mudar-se para a República Socialista Federativa Soviética da Rússia, ele começou a trabalhar como motorista na VCHK, a comissão extraordinária de toda a Rússia. A história não revela de onde Abakovsky adquiriu suas habilidades de engenheiro, mas em 1920 ele conseguiu construir, nas oficinas ferroviárias de Tambov, uma drezina motorizada com hélice de avião, que foi chamada de aerovagão. A invenção era genial em sua simplicidade. Um motor de aviação instalado na frente do vagão proporcionava uma velocidade maior do que um motor ferroviário convencional. Embora no início do século a eficiência energética não fosse prioridade, o aerovagão de Abakovsky consumia relativamente pouco combustível, acelerando até 140 km por hora, e era destinado ao transporte de altos funcionários do governo. Presume-se que o aerovagão tenha sido utilizado por cerca de 2 anos, porém, na história, apenas uma viagem de teste foi registrada. Nela, a novidade tecnológica partiu de Moscou para Tula com 21 passageiros, incluindo o próprio Abakovsky e o conhecido político Fyodor Sergeyev. O comboio chegou a Tula com sucesso, mas no caminho de volta descarrilou em alta velocidade. Como resultado do desastre, 7 pessoas morreram, incluindo Abakovsky e Sergeyev. A causa da tragédia pode ter sido falhas técnicas, imperfeição do projeto ou sabotagem. A morte do projetista e de um importante funcionário do governo interrompeu o desenvolvimento dessa ideia. Interrompeu, mas não completamente. Dirigível sobre trilhos. O próximo, em ordem cronológica, após a tentativa de Abakovsky, foi o projeto do fabricante de aviões alemão Franz Krukenberg. Ele continuou a ideia com um motor de aviação. Em 1929, o alemão começou o desenvolvimento do dirigível sobre trilhos, em alemão chamado Schienenzeppelin. Não se sabe o quanto ele se inspirou na ideia de Abakovsky, mas seu aerotrem tinha um princípio de funcionamento semelhante. Pela forma aerodinâmica e pelo revestimento de alumínio para reduzir o peso, ele era chamado de dirigível sobre trilhos. O trem era equipado com 2 motores de avião BMW de 6 cilindros, que depois foram substituídos por um BMW de 12 cilindros, com potência de 600 cavalos, que acionava uma hélice propulsora. Ao contrário do aerovagão anterior, aqui a hélice ficava na parte de trás. O único exemplar foi montado em 1930. A capacidade tornou-se 2 vezes maior do que a do aerovagão, 40 passageiros. O Schienenzeppelin rapidamente estabeleceu recordes de velocidade. Em 1931, ultrapassou 200 km pela primeira vez e 1 mês depois atingiu 230 km por hora, um recorde que permaneceu até 1954. A alta velocidade era garantida pelo baixo peso, cerca de 20 toneladas, e por medidas construtivas para aumentar a estabilidade. Para evitar o descarrilamento, o eixo cardan da transmissão foi inclinado em 7 graus, criando uma pequena força de pressão para baixo. No entanto, o projeto tinha sérias deficiências. A hélice aberta representava um perigo nas estações. O trem era barulhento demais e as vias férreas existentes não eram adaptadas para tais velocidades. Em 1934, ele foi modernizado, recebendo um motor da Maybach, mas logo foi vendido para a Ferrovia Imperial Alemã por 10.000 Reichsmarks. Em 1939, o Zeppelin ferroviário foi desmontado, pois seu metal era necessário para o exército de Hitler. Aerotrem de Bertin. O próximo a dar continuidade à ideia foi o engenheiro francês Jean Bertin. Ele começou sua carreira na área aeroespacial. Depois desenvolveu barcos de alta velocidade, tipo aerodeslizador. Foi aí que ele se apaixonou pelas ideias de engenharia. Nos anos 60, quando a França anunciou um concurso para a criação de um transporte ferroviário de alta velocidade, ele decidiu aplicar esse princípio dos aerodeslizadores aos trens. Bertin conhecia os fracassos dos antecessores, mas acreditava no êxito. Em 63, ele apresentou às autoridades governamentais o primeiro modelo do aerotrem em escala de 1:12. O projeto recebeu apoio e foi criada uma empresa que, até o final do ano, construiu o primeiro protótipo do Aerotrem 01. Para ele, foi aberta uma pista de testes de 6,7 km. Nela, o trem acelerou até 100 km por hora
e logo depois chegou a 200. Berten decidiu substituir o motor de hélice por uma turbina a jato, e o trem atingiu 303 km por hora, e depois 345 km por hora. Em 1967, o modelo de 2 lugares, após a instalação da turbina, acelerou até 422 km por hora. Isso permitiu iniciar a construção de uma pista de testes de 18 km entre Rouen e Saran. E então, em 1967, Deviaton Godou apresentaram o modelo 187. A primeira versão de passageiros acelerou até 250 km por hora e passou nos testes com carga total, transportando convidados de alto escalão e jornalistas. O projeto também era acompanhado nos Estados Unidos da América. Em 1970, uma empresa iniciou a construção do análogo americano, o TACV. Enquanto isso, Semberten continuava aperfeiçoando o modelo 180, que estabeleceu um recorde de velocidade de 430,4 km por hora para trens sobre almofada de ar. O sucesso parecia inevitável. Em 1974, o governo da França assinou um contrato para a construção de uma linha comercial entre L'Île-de-France e Cergy. Mas apenas 26 dias depois, o contrato foi rescindido sem explicação dos motivos. Muitos associaram isso à política. O projeto era apoiado pelo presidente Georges Pompidou, mas seu sucessor, Valéry Giscard d'Estaing, apostou em uma tecnologia concorrente. Os trens elétricos de alta velocidade podiam atingir velocidades semelhantes, mas tinham uma vantagem importante: usavam trilhos comuns, sem exigir caros trilhos de monotrilho. O projeto Aerotrem foi encerrado e, em 1981, a primeira linha dos concorrentes foi inaugurada. Jan Berten, desapontado com o fracasso de sua ideia, morreu em 1975. Trem a jato. Na União Soviética, também voltaram à ideia de motores a jato na área de transporte. Em 1970, a fábrica de vagões de Kalinin concluiu a criação da locomotiva a jato SVL, um vagão laboratório de alta velocidade. A carroceria do vagão foi baseada em um vagão motor principal, mas recebeu carenagens aerodinâmicas na frente e atrás, além de laterais fechadas com painéis falsos. A cabine e a frente do R-Dvinatsat DVA foram mantidas, então o maquinista olhava através de 2 vidros. As carenagens desenvolvidas na unidade de motor gerador tinham um baixo coeficiente de resistência frontal e foram testadas em túnel aerodinâmico. Para reduzir a resistência do ar, o engate automático possuía uma carenagem removível. O vagão foi especialmente fabricado pela fábrica de vagões de Riga com qualidade de montagem aprimorada. Seu comprimento com as carenagens era de 28 metros e a pintura correspondia ao padrão para ER22, parte superior creme amarela e parte inferior vermelha. O SVL recebeu truques de 2 eixos, com suspensão pneumática dos trens elétricos R22, freios a disco, caixas de areia, para aumentar a aderência das rodas e motores turbojato de aviação do avião Yak-40. Instalados no teto, eles geravam um empuxo de até 3.000 kg-força, com peso inferior a 1 tonelada. Na cabine, havia um painel de controle de aviação e na carroceria, um gerador a diesel para alimentar o compressor, a iluminação e os sistemas de controle. Tudo isso pesava 60 toneladas, das quais 7 eram ocupadas pelo combustível. Os testes foram realizados em 1971 no trecho Galutvin-Ozeri, onde foi atingida a velocidade de 187 km por hora. Depois, na linha Novomoskovsk-Dneprodzerzhinsk, a velocidade foi gradualmente aumentada até 249 km por hora. No entanto, o objetivo não era estabelecer um recorde, mas sim estudar a interação do sistema roda-trilho para futuros trens de alta velocidade. Na década de 70, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não havia locomotivas capazes de se mover continuamente a mais de 230 km por hora. E o estado das ferrovias limitava a velocidade máxima
a 250 km por hora. O problema era que as turbinas, localizadas diretamente acima da cabine, aqueciam muito ela. E mesmo resolvendo o problema do aquecimento da cabine, decidiram congelar o projeto devido às medições. A alta velocidade do movimento do trem causava danos mecânicos significativos à via. Após a conclusão dos testes, o SVL foi deixado no território da fábrica de vagões de Kalinin, perto da estação Doroshika, onde permanece até hoje, o Supertrem nuclear. No meio do século, a humanidade sonhava com o uso generalizado da energia atômica. Foram considerados projetos de carros, aviões e até trens atômicos. No entanto, na prática, descobriu-se que esses motores eram muito pesados e difíceis de operar, e o possível problema de segurança superava suas vantagens. Mesmo assim, no final dos anos 70, a ideia de um supertrem atômico acabou sendo realizada, embora não na realidade, mas na tela. Em 1979, o canal de televisão lançou no ar a série Supertrem, um projeto ambicioso, caro e catastroficamente fracassado. Seu personagem principal era um expresso atômico hiperveloz, luxuoso como um navio de cruzeiro, com piscina, cinema, discotecas e um centro comercial a bordo. De acordo com o enredo, dramas criminais se desenrolavam no trem, envolvendo herdeiros de grandes fortunas, ladrões de joias, assassinos de aluguel e até um candidato à presidência, morto pelo próprio irmão gêmeo. Investiu no projeto uma quantia recorde para a época, $5 milhões, uma soma colossal para os padrões da televisão dos anos 70. Para as filmagens, foram criados 3 modelos de trem, um em tamanho real para cenas de interiores, um reduzido para cenas de movimento e um em miniatura para tomadas combinadas complexas. O trem era composto por um vagão de cabeça de um andar, a locomotiva, e 8 vagões de 2 andares. Seu design futurista refletia as tendências da moda daquela época. Inspirado pelos estilos elegantes dos anos 70, ele lembrava, de certa forma, o carro icônico do filme De Volta para o Futuro. Para o máximo de realismo, foram construídos cenários de plataformas, estações ferroviárias e uma rede completa de trilhos. Mas apesar dos cenários caros, do elenco estrelado e das grandes ambições, a série se tornou um dos maiores fracassos da história da televisão. Apenas 9 episódios foram lançados. O público e os críticos não gostaram do conceito, roteiro e enredo absurdo. As filmagens foram acompanhadas de problemas. Os pagamentos aos atores eram atrasados, o orçamento era gasto de forma ineficiente e um dos modelos de trem descarrilou e quebrou. É simbólico que esse incidente tenha antecipado o destino do projeto. O Supertrem fracassou tão estrondosamente que quase causou a falência. A audiência foi péssima, os espectadores perderam o interesse já após o primeiro episódio e foi incluído na lista dos 50 piores programas de televisão de todos os tempos. Nem mesmo a tentativa de salvar a situação trocando os atores ajudou. No final, o projeto foi cancelado, ficando na história da televisão como um dos shows mais caros e desastrosos dos Estados Unidos da América. O trem blindado das ferrovias de ferro, desde o seu surgimento, tornou-se imediatamente um fator importante para a condução das guerras. Abastecer os exércitos ficou muito mais fácil e rápido do que pelas estradas comuns. Os entroncamentos e certos trechos ferroviários usados para abastecer o exército se tornaram alvos militares extremamente importantes. Ao mesmo tempo, para proteger esses trechos e conter as tropas inimigas em avanço, as potências militares começaram a desenvolver trens blindados. Havia muitos deles. Basicamente, eles faziam coisas simples: andar, atirar e repelir balas e projéteis que vinham em sua direção. Mas também existiam exemplares especialmente interessantes. Esse trem blindado incomum protegia a costa do Reino Unido. Ele era usado para patrulhar o litoral em caso de invasão alemã durante a Segunda Guerra Mundial. O mini-trem blindado era levemente armado e blindado, pois era uma ferrovia de bitola extremamente estreita. Nas torres foram instalados canhões antitanque, enquanto outros canhões antiaéreos convencionais estavam espalhados pelo restante do trem. O trem blindado não era eficaz contra grandes forças de invasão, mas
podia conter ataques de paraquedistas e manter a linha costeira até que chegassem reforços. Apesar de o trem não ter precisado repelir um avanço terrestre dos alemães, ele foi bastante bem sucedido em combater os aviões da Luftwaffe, abatendo 3 aeronaves alemãs levemente blindadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os trens blindados alemães eram verdadeiras fortalezas sobre trilhos. Seu poderoso armamento, blindagem e mobilidade os tornavam armas temíveis. Mas o trem blindado tinha uma desvantagem: ele só podia operar sobre trilhos. Para resolver esse problema, os alemães inventaram o ATG-7, uma plataforma blindada especial que transportava tanques leves 38, 35 e até mesmo raros canhões autopropulsados. Esse vagão ficava na traseira do trem blindado e permitia descarregar rapidamente o tanque com a ajuda de uma rampa retrátil, o que dava à tripulação a possibilidade de sair dos trilhos e continuar a luta em terreno acidentado. O Panzer 38T, apesar de inferior aos tanques médios e pesados, era eficiente contra guerrilheiros devido à sua velocidade e manobrabilidade. Este é um caso documentado do uso de um trem blindado soviético durante a Segunda Guerra Mundial. O vídeo foi gravado para elevar o moral, como parte da propaganda de guerra. A gravação ocorreu em agosto de 1941, no momento mais difícil da guerra, quando o exército recuava. Foi feito um filme sobre um trem blindado que veio ajudar o Exército Vermelho na linha de frente. No início do vídeo, fala-se sobre um oficial austríaco que se rendeu e indicou a localização das tropas alemãs. Foi então que chegou o trem blindado, equipado com canhões de 76 mm e metralhadoras. Ele bombardeou com sucesso a floresta mais próxima dos trilhos, onde a tropa alemã estava escondida. Depois, o vídeo mostra troféus impressionantes, entre os quais há canhões, projéteis para eles e morteiros. Houve realmente uma batalha assim? É duvidoso, mas os trens blindados desempenharam seu papel na defesa. Os soviéticos também tinham o mais poderoso trem blindado Kazma Minin. Ele incluía uma locomotiva blindada, 2 plataformas blindadas cobertas, 2 plataformas blindadas de artilharia abertas e 4 plataformas para equipamentos ou suprimentos. Nas plataformas blindadas cobertas eram instaladas torres de tanques T-34 com canhões de 76 mm e metralhadoras emparelhadas. Nas plataformas de artilharia havia canhões antiaéreos de 37 mm e, como um poderoso bônus, um lançador de foguetes M8, semelhante aos usados nos Katyusha. A blindagem lateral das plataformas blindadas tinha 45 mm de espessura. Também havia aqui uma cabine de comando, conectada à cabine do maquinista por uma porta blindada. Dessa cabine, o comandante do trem blindado controlava as ações das plataformas blindadas via comunicação telefônica. Para a comunicação externa, ele dispunha de uma estação de rádio de longo alcance. Levando em conta a presença de canhões antiaéreos de tanque, metralhadoras e foguetes, Kazma Minin podia participar de qualquer combate a diferentes distâncias, permanecendo uma unidade formidável mesmo sozinho. Durante a guerra, o trem blindado abateu 14 aviões. Participou da defesa de Tula, da libertação de Oriol, Bryansk, Gomel e depois da ofensiva em direção à Alemanha. Ele chegou ao Oder, mas os alemães explodiram a ponte, impedindo Kazma Minin de entrar em Berlim. Esse trem blindado participou da guerra na Bósnia entre 1992 e 1995. Um dos eventos mais marcantes da guerra aconteceu em outubro de 92, na cidade de Gradačak, onde os moradores locais, armados apenas com espingardas de caça e armas capturadas, enfrentaram um poderoso ataque dos sérvios bósnios. Os bósnios tinham armamento pesado, munição e uma arma secreta. Um trem blindado, especialmente construído, era uma verdadeira fortaleza sobre trilhos. Esse trem blindado foi reforçado com uma blindagem grossa, armado com canhões, metralhadoras e morteiros, o que o tornava quase invulnerável às forças partisãs. Sua missão era suprimir a defesa de Gradačak e abrir caminho para o avanço das tropas sérvias. Naquele momento,
Os defensores praticamente não tinham meios contra ele. Armas de fogo comuns e até granadas não conseguiam penetrar a blindagem. Mas os bósnios ainda tinham uma chance. Um tanque capturado dos sérvios. A munição era pouca, mas um dos projéteis acertou exatamente um ponto vulnerável do trem e o colocou fora de combate. Esse foi o momento de virada. Sem o apoio blindado, o ataque dos sérvios fracassou e a cidade resistiu. Durante a Guerra Anglo-Boer, os ingleses começaram a blindar os trens para protegê-los de ataques. Os trens blindados eram equipados com metralhadoras, Maxim e canhões navais. Atenção especial era dada à proteção das locomotivas. E esta locomotiva, chamada de Maria Peluda, recebeu esse nome por causa da blindagem feita de grossas cordas de cânhamo retiradas de um navio. Elas protegiam contra estilhaços e armas de fogo. Eram mais baratas que o metal e eram impregnadas com um líquido à prova de fogo, o trem Turbo de Sikorsky. Esse trem inovador para sua época merece uma conversa à parte. Ele foi desenvolvido e construído por uma empresa liderada pelo imigrante do Império Russo, Igor Sikorsky, que é mais conhecido como um talentoso projetista de helicópteros. O motor a gás turbina do conjunto, criado pela Sikorsky Aircraft, era originalmente um motor de aviação PT-6, modificado para a versão ST-6, com potência reduzida. Presumia-se que esses motores seriam menos barulhentos e mais baratos de manter. Externamente, o trem era diferente dos trens ferroviários convencionais. Ele era composto por 3 e posteriormente até 9 vagões, e tinha 2 locomotivas ao mesmo tempo. A dianteira puxava o trem, enquanto a traseira empurrava. Isso lembra os trens elétricos modernos, onde ambas as extremidades do trem estão sempre ativas, o que aumenta a manobrabilidade e elimina a necessidade de rearranjar os vagões ao mudar a direção do movimento. A principal inovação estava na construção dos vagões, diferente do esquema tradicional, com truques de 2 eixos sob o corpo. Os engenheiros adaptaram a tecnologia espanhola Talgo, sobre a qual já falamos antes. Sua essência está no uso de truques de um eixo, localizados entre os vagões e não sob eles. Isso permitiu que o trem se inclinasse em 3 graus ao fazer curvas, que aumentava a velocidade permitida nas curvas. Embora esse sistema tenha sido desenvolvido ainda nos anos 50, ele só se tornou requisitado décadas depois, quando adquiriu a patente e começou a criação do trem turbo original. Em vez dos tradicionais motores a diesel, decidiu-se usar motores a gás turbina. Em cada vagão motorizado, com 22 metros de comprimento, havia 3 motores a gás turbina com potência de 455 cavalos. Eles eram bem mais leves que os motores a diesel, pesando apenas 136 kg cada. O gerador elétrico permitia alimentar os sistemas de ar-condicionado, aquecimento e iluminação. Nos locomotivas, o salão de passageiros ficava tanto na parte superior quanto na parte inferior da carroceria, acomodando até 50 pessoas. O interior foi projetado para máximo conforto. Poltronas macias com apoios de cabeça, corredores acarpetados, iluminação suave e também uma cozinha para preparo rápido de refeições. A pressão dentro dos vagões era levemente superior à externa, reduzindo ruído e entrada de poeira. Em 1968, em uma linha especial, Trenton, New Brunswick, o trem atingiu 275 km por hora, estabelecendo um recorde de velocidade para transporte ferroviário com motores a turbina a gás em 1970. No segundo ano, esse resultado foi superado pelo francês, que atingiu 318 km por hora. A documentação sobre os trens turbo foi repassada à sua divisão, Sikorsky, após o que o Ministério dos Transportes dos Estados Unidos da América adquiriu ambos os conjuntos. Eles começaram a operar na rota Boston-Nova York, transportando até 144 passageiros em uma configuração de 3 vagões, com um limite de velocidade de até 160 km por hora. O trem percorria 370 km em 3 horas e 39 minutos, e a ocupação dos vagões no primeiro ano era de 90%. Porém, em 1976, a operação foi interrompida
e em 1980, os dois trens foram desmantelados. Ainda em 1966, a Ferrovia Nacional do Canadá encomendou aos Estados Unidos da América 5 trens turbo de 7 vagões para a rota Toronto-Montreal. A operação deles começou em 1969. E já no primeiro dia, foi atingida a velocidade de 167 km por hora. No entanto, devido à abundância de passagens de nível ferroviárias, cerca de 950 em todo a rota, a velocidade máxima teve que ser limitada a 153 km por hora. Posteriormente, foram identificadas falhas de construção. O sistema de freios fraco funcionava mal em temperaturas baixas. Apesar da modernização em 1971, a operação foi suspensa temporariamente. A mídia também prejudicou a reputação dos trens, pois publicava artigos sobre o alto nível de ruído e o desconforto nas curvas. Em 1973, 3 composições foram convertidas para 9 vagões. Porém, por conta das frequentes paradas nos cruzamentos, o ganho de tempo em relação ao trem rápido tradicional era de somente 30 minutos. Em 1974, os problemas técnicos foram resolvidos e os trens se tornaram mais confiáveis, mas sua vida útil era limitada. Logo após, um dos trens incendiou-se por um vazamento de óleo. A operação dos turbotrens restantes foi encerrada, sendo substituídos por locomotivas diesel-elétricas LRC, da Bombardier Transportation. Após a desativação dos turbotrens, o Canadá perdeu as tecnologias ferroviárias de alta velocidade. Mesmo hoje, a rota Montreal-Toronto leva em média 4 horas e 45 minutos e à noite quase 5 horas, enquanto nos anos 70 os turbotrens percorriam essa mesma distância em 4 horas. A era de ouro dos trens, quando o desenvolvimento ferroviário impulsionava o progresso humano, provavelmente ficou no século XX, mas os trens ainda podem nos surpreender, talvez com seu próprio progresso, mas, provavelmente, um avanço em algum outro setor pode trazer algo novo também para as ferrovias. E o que você acha? Escreva nos comentários e até os próximos vídeos no nosso canal.